Olá a todos pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos fazer mais uma tier list, desta vez de The Another, que é um anime com 12 episódios e uma OVA de terror. E é isso, vamos começar. Tier list de todos os personagens, desde os mais importantes até os menos importantes. Tipo esta velha que apareceu poucas vezes. Tipo o pássaro, que eu vou falar de todos eles. Vai ser uma tier list definitiva. E é isso. Começar com o protagonista. Tem dois. Tem uma mulher também. E é o Sakakibara Keiichi, ou Koichi. Koichi, vamos chamar de Koichi. Ele é um A alto. Eu não ponho no S porque ele não tem grande personalidade. Epá, não é que ele seja um mau personagem, mas não o suficiente para estar no S. Ele é um protagonista, mais ou menos clichê, não é dos piores, também não é dos melhores. E é isso. Ele muda-se para uma cidade que tem uma turma amaldiçoada e ele entra exatamente nessa turma. E ele meio que tem um romance com a outra protagonista, um romance muito levezinho. Quase nem é um romance. Eu estou a chamar de romance, mas se calhar muita gente nem chamaria de romance. Que isto é um anime assim bem de terror, tem pouco coisas boas aqui. E pá, eu vou falar, não tenho muito a falar sobre ele, ele é uma boa pessoa, ele tenta ajudar o pessoal, ele também é inteligente, nada de extraordinário, não é um protagonista shonen. Ele gosta da outra protagonista que eu já vou falar mais, pá, penúltima, acho eu. E é isso. Gosto, entre aspas, tem interesse nela, curiosidade nela, e é normal, que ela é muito estranha. Tá, esta aqui também é um A. Ela é uma estudante da turma amaldiçoada. Como eu disse, muitos aqui são estudantes. Isto é uma turma que. Isto é um anime de terror. E a história é uma turma amaldiçoada. Essa turma já tem. Tipo, o pessoal dessa turma e os parentes de primeiro e segundo grau, ou seja, irmãos, pais, até avós, morrem com muita. Morrem bastante. Estão a ver? Tipo, todos os meses morrem uns três. E é isso, já há 26 anos que isto acontece, não é coincidência, e já agora é uma morte bem grotesca, bem cruel. E é isso, ela no final tenta matar. Eu vou falar dela, é a Misaki Mei, que é a outra protagonista. Tenta. Pá, porque eles percebem que há um aluno extra. Essa maldição é o seguinte: no início do ano, do nono ano, nesta turma em específica, na turma 3, há sempre um aluno extra. No caso do anime é especial ainda porque não é um aluno, é um professor extra. E esse aluno extra é uma pessoa morta, não é uma pessoa que já morreu no passado, nas outras turmas, que tem envolvimento com a classe e já morreu no passado. E ela pensa que, no final, ela pensa que o aluno extra é a Misaki Mei, que é a protagonista, e tenta matar ela e tal, bem psicopata. Ela é uma pessoa bem racional, eu diria. Não sei, um pouco fria é a palavra certa. E é isto. E esta aqui também, eu vou pôr ela num B, porque ela não é muito importante. Ela também tenta matar a Misaki Mei, porque esta aqui meio que manipula o pessoal da turma a dizer que a Misaki Mei é o aluno extra, precisam matar ela para quebrar a maldição ou todos vão morrer. E ela aqui já estava meio louca porque o irmão dela morreu por causa da maldição, com uma escavadora. Pessoal, as mortes deste anime são bem pesadas. Eu recomendo para quem gosta. E é isso. Ela está cheia de ódio da Misaki Mei e tenta matar ela, não consegue. Já agora, ambas morreram. O Koichi não. E é isso. Mais uma maluca, eu vou pôr no B. Ela só aparece no final, diferente destes três que aparecem desde o início até o final, porque são estudantes da turma. Pronto, eles só no início são um pouco apagados, mas enfim, estão lá. Esta aqui só aparece no final. No final eles vão a um templo tentar resolver a maldição, porque no passado, há, sei lá, 9 anos atrás, houve uma turma que conseguiu, que tinha a maldição, estavam todos a morrer, só que conseguiram a meio do ano quebrar a maldição. E essa turma foi a esse templo. Enfim, o templo não tem nada a ver, mas a questão é que eles foram. O que tem a ver realmente, o único jeito de quebrar a maldição é matar o aluno extra. Tá? E eu já vou-vos dizer quem é o aluno extra, ou neste caso, casar. É um professor extra e ninguém imaginava. Na verdade, eles têm este azar de não saber ser um professor extra e ser muito específico, mas ao mesmo tempo têm a sorte.
que a Misaki Mei, ela meio que tem um poderzinho, tá? Este anime não tem nada de poderes nem nada, mas a Misaki Mei tem um poder. Enfim, esta velha aqui tenta matar os alunos todos, não sei porquê. Eu acho que ela é o parente, é uma avó de algum aluno aqui, que eu já não me lembro qual é. Ou de algum. Tem mais alunos na turma, pessoal. Se a turma tem 20 e tal pessoas, eu coloquei os mais importantes. Até os menos importantes, mas há uns que realmente nem aparecem. Tipo, aparecem um segundo para morrer no final. Que eu nem sei o nome deles. Isto aqui, os que estão aqui, apesar de serem alguns serem pouco significantes, falam, têm algum diálogo. Tem uns que nem falam. Só estão lá o rosto, não falam nada o anime inteiro. Enfim, ela tenta, eu acho que ela era uma avó, algum parente de um desses alunos e no final tenta matar todos. Epá, é uma psicopata. E no final morre também. Tá, esta é uma médica. Eu vou pôr num B também. Um B baixo. Pôr um pouco à frente da avó, eu acho. Porquê? Porque ela morre logo. Ela é uma das. É a segunda a morrer, eu acho. A maldição, ela é tipo no terceiro episódio ela morre, eu acho. E ela morre num elevador que cai. Ela também é irmã, eu acho que é irmã deste aqui, como podem ver. Já vou falar dele, também é outro aluno. E é isso. Ela tenta ajudar o Koichi, o Keiichi, ou Koichi, por causa da Misaki Mei. Pessoal, isto tem tanto mistério, tem tantos enigmas. E no início é uma confusão, eu não vou conseguir explicar bem. Mas ela tenta resolver essa confusão para o Koichi, porque a Misaki Mei tem uma irmã gêmea e pá, é uma confusão. E é isso, e acaba por morrer. Tá, esta aqui vou pôr num A, um A alto. É Akazuma Izuma Akazaka. Akazawa Izuma. Se eu me lembro do nome dela é porque é importante. E ela é a representante da turma. Há sempre um lugar de turma, há sempre alguém mais importante na turma dos alunos, o responsável pela turma, entre aspas, e ela é isso. E neste caso ela tem muita responsabilidade porque ela está com uma turma amaldiçoada. O pessoal vai, muita gente morre, a sério, muita gente. Não só os alunos, mas como pais, irmãos, avós, etc. E é isso, deixa-me só ver uma coisa aqui no OBS. Ok, está tudo a correr bem. E é isso, ela é uma personagem interessante porque ela é bem forte no sentido de responsabilidade, racional. Ela realmente se esforça para resolver o problema da turma. Ela tem um grande peso nos ombros e até dá-se bem. Ela é uma boa líder, digamos assim. No final ela morre, já agora, ela gosta do Koichi, pelo menos dá a entender isso. Como eu disse, o romance aqui é muito levezinho, é muito fraquinho, mas dá para ver ali um grãozinho de areia de romance. E ela gosta do Koichi, na minha opinião. Nem dá para ter a certeza, mas eu acho que sim. E vocês se verem, vocês vão perceber. Acho eu. E é isso, ela tem um pouco, talvez, mais uma vez, o anime não dá indícios disso, mas eu acho que ela também tem um pouco da inveja da Misaki Mei, porque o Koichi meio que está mais apegado e está mais próximo da Misaki Mei, e é isso. E eles falam bastante. Tá, este aqui é um D, que este aqui gosta da Akazawa Izumi, só que ela não liga nada para ele, né? E é isso. Não há muito a dizer sobre ele. Ele é daqueles pouco importantes. Ele morre no anime, no episódio da praia, lá para o meio do anime. E é isso. Ele morre num barco. Ele meio que se afoga e depois um barco passa por cima dele. É uma coisa assim. Na verdade, ele já estava. O que levou à morte dele é outra coisa, mas enfim, isso não é importante. Tá, este aqui já é um pouco mais importante. Eu vou pôr num. Vou pôr num B. Pôr num B. Olha, esta velha eu vou pôr no C, porque ela até impacta bastante, mas só aparece no final, não tem personalidade nenhuma. Eu vou pôr este aqui no B, um B baixo, ou um B médio baixo, não sei. E ele é inteligente, ele é amigo do outro que eu já vou falar, que é este aqui, loiro, que está aqui em baixo. E no final ele tenta matar todos também. Eles só percebem que para quebrar a maldição é preciso matar o aluno extra no final, tipo nos dois últimos episódios. E cada um deles pensa que é o aluno extra. Muitos pensam que é a Misaki Mei, a maioria, mas ele pensa que é o Koichi, porque o Koichi ele veio de outra cidade e ele apareceu tipo no mês.
Apareceu do nada na turma, mas ele não é, mas ele é uma pessoa normal. Ele tenta matar o Koichi e até mata uma aluna, outra aluna que não está aqui, que é insignificante. E é isso. Então ele é meio. Ele não aparenta ser uma pessoa, mas no final, por conta do stress e por este aqui, o loiro, que é o melhor amigo dele, tentou-lhe matar porque pensou que ele era o aluno extra. Enfim, ele começa a ficar meio maluquinho e é isso. Este aqui eu vou pôr num B. Um B. Um B aqui, talvez, não sei. O B está tudo muito igual. Não sei dizer qual é o melhor ou qual é o pior. Este é o professor da turma, o professor principal, não é o extra. E ele meio que vive com a mãe, é solteiro, pá, está na turma amaldiçoada e por conta do stress, a mãe é doente, é velha, tem que cuidar dela, por conta do stress ele mata a mãe e depois comete suicídio da maneira mais brutal possível, enfiando uma faca na garganta à frente de todos os alunos na sala. E é isso. É uma cena pesada, esta cena é pesada mesmo. Talvez a mais pesada, não sei. Este é o pássaro, vou pôr um D à frente deste, porque este. Ok, vou pôr abaixo também. Este pássaro, ele. Pessoal, como eu disse, eu coloco todos os personagens até os mais insignificantes. E este é um dos mais insignificantes. Ele é um pássaro que está na casa do Koichi e da tia dele, que também é uma professora. E já vos dei uma dica. Onde é que ela está já agora? Ah, está ali. É o último. Ok. Tá bom, ainda bem que é a última. Eu acho que vocês já estão a perceber onde eu vou chegar. E ele. Epá, ele dá umas dicas do mistério. Na verdade, não dá dicas. Ele fala. Como ele é um papagaio, uma espécie de papagaio, ele fala umas coisas. E as coisas que ele diz também fazem algum sentido se vocês. Ou se vocês forem muito inteligentes, ou se vocês já sabem da história. Vocês sabem das. Por exemplo, se vocês vão rever o anime pela segunda vez, ou pela terceira, ou pela quarta. Né, de maneira que já entendam a história a 100%. Porque eu já vi isto 4 vezes e tem sempre coisinhas novas que eu percebo. São 13 episódios, mas é tanta maluquice. Pessoas com os nomes muito parecidos. Por exemplo, só Mizaki tem três. Duas mulheres, gêmeas, e um que é um homem que de 26 anos atrás, para ter noção. Tá? Depois eles trocam de mãe, epá, é uma confusão. Enfim. E ele, se vocês já sabem a história a 100%, independente de quantas vezes vocês já viram o anime, vocês vão perceber que o papagaio fala coisas interessantes, tá? E já estamos com 12 minutos de vídeo, tudo bem. Tá, este é interessante, eu vou pôr ele num A aqui. Ele é da biblioteca e ele sabe bastante sobre a história da turma amaldiçoada. Ele já foi professor, ele já está nesta escola há muito tempo, então ele já tem noção do que está a acontecer na turma e até é um dos que tem mais conhecimentos sobre isso. Há a responsável da turma, a Izumi, o Koichi, a Misaki Mei, vão muitas vezes falar com ele sobre a maldição, sobre os alunos, sobre a lista de alunos, sobre fotos, enfim. E ele até salva alguns alunos no final. E é isso. Ele é interessante, é um personagem interessante. Tem muita coisa, é um pouco frio, não sei. Ele é boa pessoa, tá? Esta aqui eu vou pôr num. Ela é fofa, então eu vou pôr aqui. Eu não vou pôr a frente desta. Porque esta aqui, ela tem atitude, tá? Ela é uma das alunas mais insignificantes. Mais que esta, até mais que este. E até parece menos que este, eu acho. Que este acho que não, este deve aparecer mais. Mas que estes dois, sim. Só que ela tem atitude, ela quer a vingança do irmão e tal. Por isso é que ela está num B alto. Pela imagem é bacana. Esta aqui é uma personagem. Ela é a primeira a morrer. Na verdade, se vocês forem ver o OVA, perceberem a história, ela não é a primeira, ela é a segunda. Mas no anime ela é a primeira. Para quem não percebe muito bem do anime, que já me disse, é difícil. Vocês assistirem uma ou duas vezes, vocês não vão perceber a 100%, tá? Não interessa se tomaram atenção. Isto é um anime para ver muitas vezes. Sim, para perceber o básico basta uma vez ou duas, mas para perceber a 100% é complicado. E ela é aquela personagem fofinha, pequenina, com as boobies grandes e
medrosa. Estás a ver? Aquela personagem mais pacífica, passiva. E ela é a primeira a morrer. A morte dela também é bem agoniante. Ela cai de umas escadas e ela tem um guarda-chuva muito pontiagudo. E esse guarda-chuva acerta-lhe na garganta e ela morre. É a primeira a morrer. E é quando eles percebem que existe uma maldição, que a maldição já está ativa na turma. Porque eles para evitar a maldição, como há um aluno extra, eles ignoram um aluno. Ignoram-se totalmente, não é bullying nem nada. Neste caso foi a Misaki Mei. Por exemplo, a Misaki Mei entra na sala, sai da sala, ninguém olha para ela, ninguém fala para ela. Uh, Porque ignoram, como se não existisse, apesar de existir. Eles no fundo sabem que ela existe e veem ela e ouvem se ela fizer barulho, etc. Mas eles ignoram. Porque é uma maneira pronto, esta maldição já vem passando há 26 anos, eu acho. É uma maneira que eles encontraram da maldição não acontecer. Só que às vezes acontece, por alguns erros ou por outros motivos. Tem que ver o anime para perceberem, pessoal. Não dá para explicar tudo. E é isso. Ela assusta-se com a Misaki meio a falar com o Koichi, começa a correr e morre. Daquela maneira que eu já vos disse. E é isto, não há mais nada a dizer. Quem é esta? Ah, esta eu vou pôr num. Vou pôr num A alto. Porquê? Ela é a irmã gêmea da Misaki Mei. Porquê que elas não vivem juntas? Porque, então, a que está a cuidar da Misaki Mei, que é esta, que já vou falar dela, que parece que é a mãe dela, e aqui se vocês não viram com atenção não vão perceber. Esta aqui não é a mãe da Misaki Mei, é a tia. É a irmã da mãe dela. Só que ela perdeu o filho, então, e a mãe oficial da Misaki Mei e da irmã gêmea era pobre, tinha problemas financeiros. E juntando o útil ao agradável, sendo que esta aqui perdeu o filho ou a filha, deram-lhe a Misaki Mei para ela por conta do nome, porque a outra tinha um nome muito parecido e ia ficar tipo Misaki Misaki. Misaki Mei então agiu como filha adotiva desta, que a irmã lhe deu. E a irmã gêmea da Misaki Mei ficou na mãe real, que era a mais pobre. A Misaki Mei tem melhores condições. A casa dela até é bacana. E tem uma loja e tudo mais. Já vou falar da loja. E é isso. Esta é a irmã gêmea. E ela foi a primeira pessoa a morrer. Toda a gente pensa que a maldição começou em maio, por causa que esta aqui morreu. Mas na verdade começou em abril. Foi esta que morreu. Só que ninguém sabe disso, só a Misaki Mei. E é isso. E esta é a tia da Misaki Mei e da irmã gêmea dela. Eu vou pôr num. Por aqui num. Ela é realmente quase. Eu vou pôr num C, pessoal. Porquê? Porque ela realmente não. Ela aparece duas vezes. Ela fala duas frases o anime inteiro. Pá, até imagino que seja um personagem interessante, mas não diz nada, então vou pôr num C. E é isso. Ela perdeu o filho ou a filha, não sei. E por conta disso, a irmã dela, que tinha duas filhas gêmeas, deu a Misaki Mei para ela, como se fosse filha dela. E a irmã dela era pobre. Esta é a irmã deste aqui, eu acho. E isto também já foi aluna da turma 3, amaldiçoada. Eu vou pôr ela num C, porque ela aparece pouco, só aparece uma vez para falar sobre a maldição, porque eles têm pistas, eles estão a pesquisar sobre a maldição, como vão resolver a maldição e chegam a ela, que é uma ex-aluna da turma 3. E é isso. Ela ajuda com a maldição, dá umas pistas. Já vou falar, este personagem aqui, o próximo, é super importante para quebrar a maldição. Foi ele que conseguiu quebrar a maldição no passado. É isso. Esta aqui, pronto, é a irmã de um aluno. E é isso, só serve para ajudar ali na maldição. Ela trabalha num bar, ok? Este aqui é que é importante, pessoal. Este aqui vai ser um B. Um B baixo, porque ele também não é muito. Ele é importante pá, ele como personagem não faz muita coisa. Ele explica como quebrar a maldição. E é o seguinte, para quebrar a maldição, e ninguém sabia disso até agora, é matar um aluno extra, é matar o aluno que é um fantasma, que já está morto. Só que ele nem ele sabe que está morto. E quando eu digo fantasma, não é aquele fantasma que assusta e que é mau e quer matar as pessoas, não. Pá, o fantasma pensa que está como se fosse uma pessoa normal e até tem sentimentos e até tem empatia, só que já é uma pessoa que já morreu no passado. E por causa disso a maldição acontece.
E ele, no passado, ele já está velho, já está quase com 30 anos. No passado, ele matou um aluno sem querer. E quando ele matou esse aluno, no dia seguinte ele foi lá ver, foi tipo, naquele santuário que eu vos falei, naquele templo, e o corpo dele já não estava lá. Quando ele perguntou aos outros alunos, aos outros colegas, se lembravam do nome dele, do aluno que ele matou, ninguém sabia. Ou seja, ele matou o aluno fantasma, ele matou o aluno que já estava morto. E a partir desse momento a maldição quebrou, e além disso, no meio do ano, e além disso, o pessoal todo esqueceu-se desse aluno que estava, como se apagasse a memória, como se houvesse um delírio coletivo. O nome desse aluno também desapareceu, tipo, das listas de alunos da faculdade, dessa parte burocrática. Enfim, ele explica isso aos alunos, explica entre aspas, porque ele já nem se lembra. O aluno extra, tipo, quando morre, o pessoal começa a se esquecer dele. Mesmo quem matou, perde a memória com o tempo, tá? Então ele deixou uma fita cassete a explicar como quebrar a maldição, uma vez que ela já começou. E é aí que já para o meio do anime até para o final, e aí começa a confusão entre os alunos, a querer matar a Misaki Mei, a querer matar o Koichi, aluno a matar aluno, enfim, ele é importante para isso, porque ele explica como quebrar a maldição e ninguém sabia disto. Tá, este aqui é um C por aqui. Ele é outro aluno, ele também morreu, ele tinha asma, e a maneira que ele morre é com asma mesmo. Ele tem um ataque de coração, etc. Ele é um aluno que não consegue fazer aulas de educação física. E é isso. Ele é muito insignificante, para ser sincero. Só morre. É mais um que morre, logo no início. Vai no episódio 4 ou 5. Não há muito a dizer sobre ele. É uma pessoa, parece ser boa pessoa, muito passivo, muito calmo, enfim. Tá, este aqui eu vou pôr num D. D aqui. Pessoal, este parece ser o avô do Koichi, não dá para ver muito bem. Ele é mais um daqueles personagens que eu coloquei, mas eu nem devia ter colocado. Se alguém for fazer um tier list da Nodder, tenho a certeza que não vão se esquecer, não vão lembrar deste personagem. Ele aparece também duas vezes durante 5 segundos. E ele diz que está cansado de funerais. E já agora, se vocês percebem da história, se vocês já estão a assistir pela segunda, terceira ou quarta vez, ou tanto faz, se vocês percebem a essência do início ao fim a história, vocês vão perceber que o que ele fala também é importante e faz sentido. Se vocês estão a ver pela primeira vez ou se não percebem a história profundamente, o que ele fala é meio sem sentido. Agora, se vocês percebem, há aqui dicas, tá? Mas é muito subtil mesmo. Ele não sei se é o pai da, da professora, da tia do Koichi, que é esta, já vou falar dela, que é a Mikami Sensei. Enfim, não sei bem qual é o grau de parentesco deles, mas ele é da família e está lá na casa deles. E é isso, ele diz que está cansado de funerais, porque está sempre gente a morrer, né? Naquela cidade tem a maldição, muita gente morre. Inclusive, ela já morreu, tá? Spoiler. Ela era o aluno extra, ou neste caso, o professor extra, tá? Tá, este é um dos alunos também. Este aqui já é mais importante, está sempre a aparecer. Eu vou pôr ele num. Vou pôr aqui. Pôr num B alto. Porque ele já é um dos alunos, mas é daqueles que está sempre a aparecer, está sempre a falar com o protagonista, até fala com a Misaki Mei. Ele é daquele personagem mais engraçadinho, tá, estão a ver? Ele tem um senso de justiça, ele é boa pessoa no geral, se bem que ele tenta matar este aqui que está no último do B tier, e que eles discutem, eles são amigos, muito amigos, desde o início. Desde o início, tipo, desde o primeiro ano, sei lá. Só que eles discutem e ele já sabia como quebrar a maldição e ele acaba por matar ele. Tentar matar, na verdade não matou. Tentou, mas não conseguiu. E é isso. Ele no final também sobrevive. A maioria destes personagens morre, pessoal. Não sei os adultos. Os adultos, por exemplo, esta aqui sobrevive. Esta aqui morreu. Esta aqui sobreviveu. Esta aqui também. Esta aqui também. Shibiki. Este aqui também. Este é importante. Este aqui já não tem muita coisa a ver com a maldição, mas enfim. Tá, este é outro aluno dos importantes. Eu vou pôr ele. Eu não gosto muito dele porque ele. No início, lá para o episódio 9, só poucas pessoas é que sabiam como quebrar a maldição.
O Koichi, a Misaki Mei, estes dois aqui, e ele é que deixa essa informação saltar para toda a turma. E por causa disso acontece um escândalo, acontece uma mini guerra civil dentro da turma. Tá? Então ele é meio burrinho, é meio inocente, meio ingênuo. Tá? Ele é boa pessoa e é isso. Ele também sobrevive no final. Já agora, estes dois ajudam-se bastante para não morrerem com esta. Ela tenta matar. E no final, quem mata ela é o Shibiki. Então o Shibiki no final, apesar de ele ser um pouco covarde, porque ele tenta fugir da maldição, é normal. Então, tem medo daquela morte horrível. Mas no final ele até ganha coragem e salva muitos alunos. Uns 3 ou 4. Ou mais. Tá, este é outro personagem que eu tenho a certeza que se alguém for fazer um tier list da Nother, não vai se lembrar. Ela é tipo. Ela está tipo na casa da Misaki Mei e da sua mãe, entre aspas, tá? E ela é tipo a dona da loja, a recepcionista. Eu vou pôr ela num D. Na verdade, vou pôr um C alto. Vou pôr um C alto. Ela é uma pessoa muito estranha, é bastante sombria, só fala sempre as mesmas coisas, diz que não tem clientes. O único cliente é o Koichi e o Koichi vai lá nem é pelos. Já agora, a loja é de bonecas. Bonecas super estranhas. Tá? E pronto, e ela diz que os estudantes pagam a meio, um aluno não consegue, um aluno de escola não consegue, pá, de uma escola básica, vai, que eles estão no nono ano, não consegue pagar aquelas bonecas, mas pode entrar e paga a meio. E ela fala sempre as mesmas coisas. O Koichi entra na loja duas vezes e ela diz exatamente a mesma coisa. Diz que não tem clientes, não tem mais clientes, é um pouco assustador ela. E ela está sempre nesta vibe super obscura, super estranha. Enfim, é isso. Não há muita coisa a dizer sobre ela. É só para. Ela é aquela personagem que só serve para deixar o anime mais assustador. E agora, o único S-tier, Misaki Mei. Pessoal, Misaki Mei, que personagem. Eu já vi quase 1000 animes na minha vida, tá? Eu tenho 24 anos, vejo animes desde os 12, foi quando eu comecei a ver animes, com 12 anos, assim na internet mesmo, do início ao fim, que eu já vi no Panda Bigs, One Piece, enfim. E a Mizaki-Me é um dos personagens mais bem feitos que eu já vi. É um S, super S, e é isso. Ela é sombria, mas sem ser aquele excesso de que começa a ser cringe, começa a ser vergonhoso. Ela está no ponto perfeito. O design dela é muito interessante, eu acho interessante e foi inovador. Este anime já é antigo. Lembra-me também uma gaja tem um escudo gigante porque não quer só. É tipo um anime shonen mais infantil. Tem um escudo gigante e tipo ela. Bofuri é o nome do anime. Lembra uma protagonista de Bofuri. Só que é outra coisa. A personalidade dela é muito interessante. Ela é fria, mas também não é o excesso. Personagem, é muito fácil pôr um personagem frio, né? Põe-se um Killua. Se bem que um Killua não é um bom exemplo, mas é muito fácil fazer. Há muitos personagens frios, tá? Mas ela é fria sem ser aquela parte forçada, sem ser cringe. Epá, gosto muito dela, é um dos personagens mais interessantes dos animes, da história dos animes, na minha opinião. E sobre a história, ela realmente é fria. Eu entendo porque é que os alunos pensam que que ela é fantasma, que ela é morta, apesar dela não ser, porque ela realmente é estranha. Eu, se estivesse na turma dela, eu ia achar ela estranha, ao mesmo tempo ia ficar curioso sobre ela. E eu entendo porque é que o Koichi se interessou por ela. Nem foi romântico no início, agora, no final eu até acho que tem um pouco de romance, mas enfim. É porque ela realmente é curiosa, é uma pessoa que a pessoa olhar para ela e ver como ela fala dá curiosidade. Parece que queres conhecer uma coisa diferente. Tá? Tem muito mistério em volta dela. Olhas para ela, tem a palavra mistério na testa. Tá? É uma pessoa muito estranha. E, e pá, e é isso. Ela anda no escuro como se nada, como se fosse normal para ela. Ela está lá com as bonecas do demónio. Não são bonecas apenas, não tem nada de demónio, mas é estranho. O que mais? Ela fala super baixo.
fala só o essencial, demonstra poucas emoções, estão a ver? Mas demonstra também, como eu disse, não é aquele frio que chega a ser forçado, ela demonstra emoções, demonstra medo, demonstra eh, desespero, mas de maneira muito subtil, mas demonstra, tá? Não é aquele personagem 100% frio, forçado que existe nos animes, pá. É o personagem que está no ponto perfeito, um dos melhores personagens dos animes, na minha opinião. E é isso, o que mais? Não sei o que dizer. Ah, já agora, sobre o poder dela. Ela tem um olho, como vêem, ela tem um tapa-olho aqui. Este tapa-olho, ela esconde esse olho, que é um olho artificial. E esse olho artificial, ela meio que consegue ver quão próximo da morte as pessoas estão. Por exemplo, uma pessoa que esteja numa doença terminal, ela vê essa pessoa com uma cor diferente, com uma espécie de aura diferente, porque essa pessoa está perto de morrer. Inclusive, a irmã da Misaki Mei, a irmã gêmea, esta aqui, na OVA vocês vão ver isso muito bem. Ela começa a perceber que fica super assustada que ela tem essa aura e no fim realmente ela morre. Uh, e a Misaki Mei é a primeira pessoa a perceber quem é o morto, quem é o aluno extra, quem é o professor extra neste caso. Porque ela tem esse poder do olho que ela vê quem está próximo da morte. E se ela vê uma pessoa que já morreu, neste caso da maldição, ela percebe logo. Os outros não conseguem fazer isso. E é isso. Ela sabe que na verdade o professor extra é esta, que é a tia do Koichi e também a professora extra dos alunos, tá? Sim, esta turma tem dois professores e não é suposto, tá? Ela é extra, ela já morreu no passado. Inclusive, se vocês conhecem o anime bem, tá? O primeiro episódio, no primeiro minuto, ela morre. É ela que morreu. Só que depois ela aparece, tá? Como professora, só que não dá a entender. O anime não explica. É preciso realmente ver muitas vezes e começar a encaixar as peças do puzzle. E é isso. E como eu disse, a Misaki Man é muito. No final ela tenta matar ela. Tenta matar de uma maneira muito subtil. Realmente, esta personagem é super subtil. Tudo o que ela faz não é forçado. Não... As emoções que ela demonstra é tudo pecadinhos. Estão a ver? E o que é mais sobre. Pronto, é uma personagem misteriosa. O que é mais que eu tenho para dizer? Eh, ela desenha, gosta de desenhar, está no clube de artes da turma. O que mais? Ela não gosta de telemóveis, diz que não gosta. Ela diz que odeia telemóveis. Não é não gosta, ela odeia telemóveis. Não gosta que as pessoas estejam conectadas sempre. Mas a mãe, que não é mãe, que chama-se Kirika, acho eu, obriga ela a usar o telemóvel. No final, do final de tudo, no final do 12º episódio, quando acaba a maldição, matou a Mikami Sensei. Foi o Koichi que matou, senão ela ia matar. Tá? Já vou explicar. Ela atira o telemóvel para a água. E é isso. Pessoal, tem que ver o anime, tem que conhecer a Misaki Mei. É super interessante este personagem. E aqui vamos pôr mais um A. Um A médio. Mikami Sensei é a tia do Koichi. Ou seja, é a irmã da mãe do Koichi, que já morreu já agora. E ela foi morta há muito tempo atrás. Não sei se foi há muito tempo atrás, mas foi há alguns anos atrás. Por um assassino qualquer. Não, esse assassino não é importante. Mas ela foi morta. Inclusive, a Misaki Mei viu isso. E é aí que o corvo e o velho dão pistas que ela já morreu. Tá? Só que eles não se lembram, porque a maldição faz as pessoas não se lembrarem. É estranho. A maldição não é só matar, também mexe com o cérebro das pessoas. As pessoas não se lembram de quem morreu, do morto, de quem morreu do morto, tá? Os outros que morreram lembram-se de todos, mas aquele que revive e que renasce e que morre outra vez, enfim, não se lembra. E é isso. E ela é uma. Epá, como eu disse, apesar dela ser a vilã, entre aspas, ela não é uma vilã, porque ela é uma pessoa boa. Ela tenta ajudar os alunos. No 11º episódio, quando os alunos começam-se a tentar matar porque já descobriram que para quebrar a maldição
se querem sobreviver têm que matar o aluno extra. Ela diz, não, vamos pensar, vamos tentar fazer de outra maneira, não sei o quê, os alunos não devem matar alunos. Estão a ver, ela é uma vilã que não é vilã. Só que ela só morreu e não sabe que está morta. É uma espécie de fantasma, mas ela não tem intenção de fazer mal. Tá? Não é esse tipo de fantasma. Mas acaba por fazer mal indiretamente porque já devia estar morta. E é isso, ela é professora também, Koichi. Encontra ela em casa, porque eles vivem juntos, e encontra na escola também, porque é professora, é a substituta da turma. O professor principal é este que eu já vos falei, que é a que tem a morte mais violenta do anime todo, na minha opinião. E é isso, ela morre no 12º episódio. A Misaki Mei percebe. A Misaki Mei já sabia quem era o aluno extra, só ela é que sabia. E depois no final só o Koichi é que sabia. Ah, e o Shibiki também que sobreviveu, também sabe no final, já está tudo resolvido. E é isso. A Misaki também percebe que para quebrar a maldição, ela diz se o morto, se o aluno extra, ou se o professor extra, se, se a pessoa que começou a maldição morrer, não existisse, este sofrimento parava. Ela tipo faz uma frase assim, e depois vai correr e enfim, ia matando a Mikami. Só que depois o Koichi telefona e vai até lá. O Koichi não acredita. É difícil para o Koichi matar esta personagem porque, pronto, eles são parentes. É a tia dele. Eles dão-se bem. Ela é boa para ele. Como eu disse, é uma vilã que não é vilã. Tá? E é isso. No final é o Koichi que mata ela, não é a Misaki-me. É o Koichi que suja as mãos, entre aspas. E é isso, pessoal. Tier list da Notter definitiva. Tenho a certeza que ninguém fez uma tier list destas tão profunda e pormenorizada com os personagens desde a Misaki Mei e do Koichi, que são os mais importantes, até este pássaro, né? Estão a ver o nível, né? E é isso. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.